Pessoal, aula 12, então, Química Orgânica, começando o segundo bimestre, propriedades químicas e físicas dos compostos orgânicos, tá? Então, primeiramente, a gente vai trabalhar com propriedades físicas dos compostos, que eles têm como característica vários pontos, tá? Primeiro deles, então, a interação entre os átomos, né, que são chamadas de forças intermoleculares, tá? Essas permitem com que a gente veja, né, características diferentes, propriedades físicas diferentes de determinados compostos, como, por exemplo, o ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, densidade e viscosidade. Falando um pouquinho aqui da solubilidade, que é bem importante dentro dos compostos orgânicos, os líquidos miscíveis e immiscíveis, se misturam ou não à água ou em outro líquido, tá? Dois ou mais líquidos são miscíveis quando um se dissolve completamente no outro. Exemplo, a água e o etanol, a gasolina e querosene. Então, a água e o álcool é infinitamente solúvel em água. A água e a gasolina, eles não são solúveis um no outro. No caso, a gasolina não se dissolve na água, tá? Então, tudo vai depender da polaridade das moléculas. Substância polar dissolve sempre substância polar. Então, a água, álcool, né? Substância apolar dissolve em substância apolar. Então, gasolina e querosene vão se misturar. Substância polar não dissolve substância apolar, exemplo, a água e gasolina, que eu acabei de falar. Então, segue a regra semelhante dissolve semelhante. Essa regra não abrange rigorosamente todos os casos, mas a maioria das vezes, semelhante vai sim dissolver semelhante, ou seja, a água é semelhante ao álcool, os dois vão ser miscíveis um no outro. A gasolina é semelhante quimicamente e fisicamente à querosene, então os dois vão se misturar. Mas no caso da água e da gasolina, eles são diferentes quimicamente e fisicamente também. Então, eles são immiscíveis, não vão se misturar. Isso também depende tudo da cadeia carbônica e dos átomos polares e não polares, as moléculas polares e não polares entre si, tá? Então, aqui, ó, polaridade das ligações e das moléculas. Então, quando a gente diz polo, a gente se refere aos átomos positivos e negativos, tá? Essa característica depende da diferença de eletronegatividade. Então, essa parte é trabalhada lá na tabela periódica, onde a gente vê quem é mais eletronegativo. Dentro da tabela periódica, nós temos os elementos que são mais eletronegativos, ou também chamados, o contrário disso, mais eletropositivos. Então, nós temos o mais eletronegativos dentro dessa tabela, com essa flecha na diagonal em amarelo, que mostra os principais elementos, né, dentro dessa região mostrada ali, que são os elementos mais eletronegativos. Então, nós temos apontado para o flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo que existe dentro da tabela periódica ali, e nós temos então o exemplo da molécula da água. Depois do flúor, a gente tem o oxigênio como mais eletronegativo. Ele vai atrair os átomos de hidrogênio, por exemplo, e de carbono para ele. Então, essas cargas eletrônicas ficam mais para o lado desta molécula em relação ao oxigênio. Então, nós vamos dizer que essa molécula da água, por exemplo, é altamente polar, né? Onde nós temos a transferência da carga elétrica para o oxigênio dentro da molécula da água, que é o exemplo dado. Vetor momento dipolar. Então, aqui, quando nós temos a diferença de eletronegatividade entre dois átomos, que estabelece uma ligação covalente, que é o caso de todas as moléculas orgânicas, tá? A ligação é sempre polar, porque ocorre a formação de uma carga elétrica negativa parcialmente negativo, tá? Próximo ao átomo mais eletronegativo, e uma carga elétrica parcialmente positiva, então próximo ao átomo menos eletronegativo. Então, ali tem o exemplo do gás hidrogênio, né, H2, tem a fórmula estrutural dele e tem a molécula na parte espacial, tá? Então, os átomos são iguais, eletronegatividade, molécula apolar, né, porque são átomos iguais, a gente vai dizer que não é polar, que é chamado de apolar. HCl, nesse caso que são moléculas inorgânicas, né, mas é a mesma referência para as orgânicas. Então, HCl, o cloro,
Então, o HCl, ele tem o cloro como muito eletronegativo, seguindo aquelas regras dentro da tabela periódica de eletronegatividade, né, que o átomo vai atrair para si os elétrons, né? Então, os átomos diferentes de eletronegatividade constituem uma molécula polar. Então, o cloro é altamente polar, o hidrogênio não. Então, a gente vai dizer que essa molécula é polar, há uma diferença entre positivo e negativo. E o H2, como eu já falei antes, não tem diferença entre eles, então é chamada de molécula apolar. Moléculas polares. São moléculas com distribuição assimétrica de suas cargas ao redor do átomo central apresentado, e a formação de polos positivos e negativos. Uma molécula será polar se apresentar átomos diferentes, né, que é o caso do HCl, átomos ligados a um elemento central diferente, né, da sua geometria, né, se for, por exemplo, tetraédrica, o HCH4, né, o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele vai atrair, né, ali o hidrogênio, tá? Caso os átomos ligados ao elemento central forem iguais, a geometria deve ser angular ou trigonal planar, que geometria é um caso de conteúdo visto no primeiro ano. Então, os exemplos aqui. O HCl, né, que se dá pela diferença ali de eletronegatividade entre o cloro e o hidrogênio, né, que é bastante eletronegativo em relação ao hidrogênio. O oxigênio, que é bastante eletronegativo em relação ao hidrogênio. O nitrogênio também é um dos elementos mais eletronegativos que existe, né, em relação ali à molécula da amônia, NH3. E aqui a referência que foi dita antes em relação à geometria, né, no caso trigonal planar. Eu tenho ali o carbono e o cloro, né, entre duas ligações entre três átomos, no caso carbono-cloro se repetindo. Então, essa simetria dada dentro da molécula também é constituída como polar. E as moléculas apolares, então aqui há uma distribuição simétrica, então o momento que a gente chama de dipolar é igual a zero, tá? Então as moléculas, né, para apresentar a polaridade tem que ser átomos iguais, átomos ligados a um elemento central igual, também independente da sua geometria. Então, aqui os exemplos, a gente tem a linear ali, o gás carbônico, né, um ângulo reto, 180 graus, geometria tetraédrica, que é o exemplo que eu dei há uns slides atrás, CH4, né, que todos os ângulos são iguais ali, apesar da diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio, e o gás butano, todas as ligações são iguais entre carbono e hidrogênio. Como a diferença não é muito grande entre carbono e hidrogênio, o carbono não é um elemento muito eletronegativo, né? Não vai atrair os elétrons fortemente para si. Então, a gente constitui uma molécula, né, assimétrica igual normal. Então, as forças intermoleculares que a gente está vendo, tá? São as forças que ocorrem entre uma molécula e a molécula ao lado, molécula vizinha. Durante as mudanças de estado de matéria, né, ocorre somente um afastamento ou uma aproximação das moléculas, sólido, líquido ou gás. Então, essas forças moleculares são rompidas ou então formadas. Forças intermoleculares, né, tem origem eletrônica, né, eletrostática, positivo e negativo, surge de uma atração, né, entre esses, são fracos se comparados às ligações covalentes e iônicas. Então, aqui a gente tem as três, tá? O dipolo, é chamado de dipolo permanente, as pontes de hidrogênio, que ele tá o I, né? No slide feito aqui, não tinha como dar o acento com o E. Então, ponte de hidrogênio e a força de Van der Waals, ou de London, ou também chamado de dipolo induzido. Então, a dipolo, tá? As características delas, então, a gente tem o metanol ali exemplificando, né? A simetria da molécula com direção a outra molécula ao lado, que é o triclorometano, tá? Então, as características dessas moléculas são polares, tá? A diferença entre o oxigênio e o carbono ali, por exemplo, né? Tem uma diferença de eletronegatividade devido ao oxigênio ser bastante eletronegativo, assim, da mesma forma, no diclorometano, tá? No triclorometano. As moléculas dos materiais, embora eletricamente
neutras podem possuir um dipolo elétrico permanente, devido a alguma distorção na distribuição de carga elétrica. Um lado da molécula é ligeiramente mais positivo e a outro ligeiramente mais negativo. A tendência é dessas moléculas se alinharem e interagirem umas com as outras por atração eletrostáticas entre os polos. Então, aqui a gente não vai ter uma força tão grande de diferença de eletronegatividade, mas são consideradas moléculas polares, chamado de dipolo induzido. Dipolo permanente, desculpa. Depois, a gente tem as forças intermoleculares dipolo induzido. Aqui são moléculas praticamente com vários átomos iguais, né? E que a gente vai chamar de molécula apolar. Então, a presença de moléculas de polo permanente podem distorcer a distribuição de carga elétrica em outras moléculas vizinhas, mesmo que não possuem dipolos apolares, através de uma polarização induzida. Então, a gente vai dizer que essa força intermolecular é chamada de dipolo induzido. E aqui daí a gente tem, né, a chamada de lagartixa de Van der Waals, né? Por que a lagartixa consegue andar no teto sem cair se ela não tem ventosa, assim como alguns tipos de anfíbios, né? Então, aqui, ó, de uma vida cruel tem atormentado muitos cientistas, como de fato a lagartixa consegue caminhar pelas paredes, mesmo no teto. Então, né, teve um cientista, o Hiller, que sugeriu um tipo de força atrativa, né, que entre essas moléculas da parede e as moléculas da pata da lagartixa, fosse responsável pelo Hiller, sugeriu que essas forças fossem chamadas de forças intermoleculares de Van der Waals, tá? Então, que essas forças moleculares de Van der Waals, elas vão nos dar essa diferença entre esse dipolo permanente, né, a distorção da distribuição de carga elétrica entre as moléculas vizinhas, e vai fazer com que essas moléculas da parede e essas aderências da pata da lagartixa, né, se tornem, então, uma força intermolecular atrativa. Então, aqui, quando se trata de compostos orgânicos, principalmente os hidrocarbonetos, né, a gente vai dizer que essa interação é dipolo induzido, a repetição, tá? Que é uma repetição constante, né, de atração entre cargas positivas e negativas do carbono e hidrogênio, tá? Então, essa interação, elas são consideradas apolares, tá? Apesar do átomo de carbono ser mais eletronegativo que o hidrogênio, essa diferença não é significativa. Então, as moléculas, principalmente dos hidrocarbonetos, são chamadas de interação dipolo induzido, são apolares. E, finalmente, a mais importante, né, dentro, principalmente da química inorgânica, tá? Mas aqui tem que mostrar, né, que a gente tem os compostos oxigenados e nitrogenados aqui, né? As pontes de hidrogênio, tá? Então, as pontes de hidrogênio aqui, pessoal, ela se dá através de ligações covalentes, tá? E essas ligações covalentes são dadas por apenas 3 elementos químicos junto com o hidrogênio: o flúor, o cloro e o flúor, o nitrogênio e o oxigênio, tá? Então, um exemplo clássico de interação entre as interações de ponte de hidrogênio é a molécula da água, certo? E a molécula da água é uma das únicas moléculas que, quando no estado sólido, ela vai diminuir de volume, no entanto que o gelo ele vai boiar, né, na água líquida, porque ele tem um volume maior devido ao espaçamento que fica dentro das moléculas da água, né? Fica como se fossem uns buracos dentro das moléculas da água formadas pelo gelo, que faz com que ele fique em cima da água líquida, que fica com um volume maior, mas fica com uma densidade menor do que a água líquida. Então, né, a interação aqui é o exemplo do que eu falei agora, né? Esses espaços formados entre as moléculas da água
né, dessas pontes de hidrogênios formadas entre umas moléculas e outra, que dá esse volume maior ao gelo, mas essa densidade menor a ele em relação à água líquida, tá? Interação oxigênio e hidrogênio, principalmente. Então, aqui, ó, ocorre entre os átomos de hidrogênio ligados a eles como oxigênio, o flúor e o nitrogênio. Ali tá errado a escrita ali, né? Mas então, essa eletronegatividade, ela vai aumentar, no caso, nitrogênio, oxigênio e o flúor, chamado de FON, né? Tudo em relação ao hidrogênio. Então, quanto mais ligações entre oxigênio, entre hidrogênio e esses três elementos, mais intensa é essa atração, mais forte é essa ponte de hidrogênio, mais forte vai ser essa força intermolecular, tá? Então, ela é a mais intensa de todas as forças intermoleculares. E o exemplo aqui da água, né, que foi já dito, em relação a esse polo extremamente positivo devido à diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o oxigênio. E falando os outros dois, entre o flúor e o nitrogênio, o HF, a amônia, por exemplo, o NH3, também se dá devido a essa alta eletronegatividade desses dois elementos químicos, né? Que faz com que o FON tenha a maior aderência em relação às forças intermoleculares de qualquer tipo de substância que exista, seja ela orgânica ou inorgânica. Então, aqui, ó, quem é maior sempre, né? Então, a gente acabou de falar. Sempre o maior é as pontes de hidrogênio, né? A força de interação. Depois, a dipolo-dipolo e depois a dipolo-dipolo induzido. Então, a gente tem a ponte de hidrogênio, dipolo permanente e dipolo induzido. Então, nessa aula de hoje, a gente viu até essa parte. Depois, na outra aula, a gente continua com outros pontos de referência de propriedades físicas orgânicas, né? Mas como vocês viram, a gente não trata só de propriedades orgânicas, e sim a gente tem que falar das inorgânicas também, para se chegar principalmente a essas forças de interação molecular, forças intermoleculares, certo? Até mais.